E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero trazer alguns assuntos cruzados sobre como é difícil manter as coisas boas, como talvez em algum momento nos perdemos e perdemos as coisas boas, associando a isso o sentimento infantil, aquele sentimento mais puro, sabe? Quando sabemos realmente o que queremos, mas muitas vezes não conseguimos fazer, tá? Ah, e como estar no caminho, saber que você está no caminho que você quer e em algum momento ter medo de tentar continuar isso, mas nunca sair do caminho, que em algum momento esse caminho te encontra de novo, beleza? Então vai ser basicamente em cima disso que a gente vai falar hoje. Eu vou explicar o porquê, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E, na verdade, esse pensamento ele aconteceu para mim esses dias, junto com algumas conversas que eu tenho feito, e comecei a lembrar de mim, observar a mim, como eu tô fazendo, inclusive, já há um bom tempo, no aspecto de realmente viver aquilo que eu quero, realmente estar no caminho que eu quero, e ainda assim, como muitas vezes eu não consigo viver de uma forma tão leve as coisas boas, só que lá no fundo, num sentimento muito infantil mesmo, muito frágil, muito inseguro, no aspecto mesmo de criança, ele ser muito forte e muitas vezes eu não consigo encontrar como trabalhar isso. Para fazer ligação, o que a gente tem aqui de conversa, de abstinência e dependência química, eu acabei anestesiando, desviando, mudando, né, uma série de coisas com o meu uso de drogas, que foi dos 14 aos 29. E aí o meu resgate, né, e a minha reinvenção agora nessa jornada de 11 anos, e finalmente agora mais maduro, mais estável, até pela minha idade, né, eu tô com 40 anos, e agora também com muito mais lucidez, né, no aspecto da abstinência. Então eu tô começando a ressignificar uma série de coisas. Eu aprendi outro dia sobre amores reparadores. E é interessante porque eu não conhecia isso. E a ideia é muito legal. É sobre você ter novas experiências de relacionamentos, não unicamente sexo afetivo libidinoso, relacionamentos em geral. Então são amores reparadores, como o próprio nome. Você vai ressignificando, reinventando, descobrindo, até resgatando coisas que são legais para você viver novas experiências. Então você acaba interrompendo uma repetição cíclica de algo que de repente não era tão legal e que, poxa, você não conseguiu viver tão bem, com a oportunidade de viver coisas legais. Então, assim, partindo deste ponto, perder as coisas legais, né? Perder as coisas boas. Eu até brinco e falo em alguns momentos com algumas pessoas que, cara, eu sou muito bom para coisas difíceis. Tipo, mano, me chama para fazer um bagulho muito difícil, muito treta, mano, muito sério, que eu consigo desenvolver de uma forma relativamente bem. Mas, cara, me chama pra viver as coisas mais simples, mais harmoniosas, mais amorosas, sabe? Estar em família, com pessoas queridas, curtir um momento, sabe, individual, curtir a si. Muitas vezes eu não consigo desenvolver isso de uma forma tão plena. Eu venho condicionando há 11 anos, então hoje eu já consigo ter momentos assim, mas eu me perco rapidamente, sabe? Então, a relação que eu quero trazer é essa. É inclusive um assunto já para quem tá de repente colocando, né, o aspecto do vício, múltiplos anos sem uso de álcool e drogas, tentando ali reinventar a vida, reciclar, sabe? Porque o começo da recuperação é um pouco mais metódico, né? Questão de vício, as fissuras, abstinência. Então é um processo um pouco diferente. Conforme a vida começa a caminhar, ela começa a andar de uma outra forma e você vai vivendo coisas mais comuns. E esse aspecto, cara, de, poxa, não conseguir viver as coisas boas, sabe? Ele é intrigante pra mim. E ele conversa com essas três naturezas que eu apresentei aqui pra vocês, né? Que seria, tipo, perder as coisas boas, aquele sentimento muito de criança, né? E o caminho que você quer seguir. Porque lá no fundo, mano, lá no fundo, quando eu vejo algum filme
ouço alguma música, eu sou totalmente influenciado, né? Então, porra, se eu passo o dia escutando uma tequineira sinistra, um hardcore, mano, uma repeira do louco, sei lá. Mano, eu fico todo eufórico, agitado, me dá força, né? Eu tenho uma pujança, vou e faço. Mano, se eu vou escutando um chill outzinho, uma música mais calma, cara, eu vou acessando áreas assim que são mais sensíveis. Então eu vou trabalhando isso dentro de mim. E alguns filmes também, sempre que tem alguma natureza sobre paternidade e maternidade, né, o aspecto de pais e associação de crianças, né, a representatividade da criança, a rejeição, abandono, negação, humilhação, trauma, são coisas que realmente me trazem lá em algumas origens, né, nos meus núcleos duros, né, porque não é basicamente um. E eu vejo que ali é uma área que eu fico muito fragilizado. E quando eu acesso essa área muito frágil, cara, todas as outras coisas elas ficam mais claras. É como se de repente, sei lá, poxa, eu consigo viver uma integridade hoje de uma vida mais simples, com poucas coisas, com pessoas queridas, e isso me satisfaz, isso me preenche. Mas qualquer nível de distração, isso tudo se apaga, perde valor e eu fico totalmente fascinado, obcecado por luxúrias, prazeres, fantasias. E isso daqui que é meu, que aí ele encontra com o meu sentimento infantil, né? Vamos colocar assim, que é de acalento, ternura, família, sabe? Aconchego, acolhimento, carinho, afeto, que realmente é o que sustenta, né? É o substancial, ele se perde e eu entro totalmente numa atmosfera de desejo, de pulsão, de instinto, sabe? Algo mesmo visceral, reptiliano. Então é uma briga, e aí esse aspecto mais latente, ele corresponde a necessidades em ter, uma insatisfação constante, e aí eu vou perdendo essa minha essência das coisas boas e começo a ficar bombardeado, sufocado e me preenchendo com coisas superficiais e vazias, onde ao invés de me alimentar, me deixa insaciável, em busca de novas sensações, tá? E elas nunca terminam, tá? Então, é uma conexão, é uma ligação muito profunda, cara. Esse é um trabalho totalmente investigativo, de origens, né? Acessando inclusive áreas muito sensíveis. E para poder encontrar tudo isso que eu estou dizendo, se manter no caminho, né? Eu realmente achei o que eu gosto de fazer, sabe? Estou estudando, me aprimorando, tenho trabalhado fervorosamente. A minha, a minha adicção, ela migrou para isso, sabe? Eu estou obcecado, compulsivo no aspecto de trabalho. E as dificuldades comuns da vida também, né? Aspectos financeiros, relacionamentos de todas as ordens, qualidades e naturezas, logísticas, cara, toda a realidade de toda a existência, de toda pessoa que vai crescendo e começa a ter novas responsabilidades e etc., fazem com que em algum momento eu questione, eu sinta muita dificuldade, as coisas vão encrespando, e você fala, caralho, mano, e aí? E aí é isso, cara, se você... Porque eu passei por muitas coisas. A minha história, né, nesse aspecto de comunicador, vamos simplificar assim, com abstinência e dependência química, tem 13 anos. Mas até então eu não tinha transformado ela em ofício, como hoje o trabalho de terapia. E transitar por isso, que não tem 2 anos ainda, é como se eu estivesse, então, finalmente encontrado o caminho, mesmo que ele já existisse de outras formas. Então, os caminhos me trouxeram a um novo norte. E agora, o meu grande ponto
é não abrir, de repente, caminhos diferentes e me manter nesse caminho, sabe? Porque esse caminho, ele conversa com o meu aspecto infantil, naquela questão múltipla de representações, como eu disse há pouco, e principalmente as minhas essências mais genuínas e empíricas, como eu disse, de coisas boas. Então, assim, de novo, não tem nada a ver com álcool e droga, não tem nada a ver com vício, tem a ver com a vida, mas é um processo, então, de uma vida após as drogas, que tem felicidade, que tem planejamento, que tem dificuldades, mas que tem, sabe, também conquistas, que tem superações, que tem vida compartilhada. E tudo isso é prazeroso. Talvez o grande ponto que eu queira compartilhar aqui é que dentro da impermanência, né, o aspecto cíclico, se você se mantiver de fato no caminho, e para um adicto genuíno o caminho é se manter limpo, né, se assim for, começa por aí. Todas as outras coisas, elas vão se encaixando, e é com o tempo. Então, muitas vezes, quando eu me perco, eu faço: Deus, vida, proteja-me de mim mesmo, liberte-me de mim mesmo, liberto-me de mim mesmo, sabe? Eu vou canalizando esse nível de mantra, né, de comunicação mesmo entre o sentimento e o pensamento, para que eu consiga me comportar adequadamente. E aí as coisas elas vão se encaixando. Então, o grande ponto é esse, é tentar de alguma forma estar conectado com essas essências mais genuínas, sem perder, sabe, oportunidades de viver coisas boas, tá? E tudo parte, então, novamente, em não usar, né? Começa por aí. E como, então, se manter no caminho, sabe? Acreditar, continuar fazendo, se esforçando. Tem dias muito difíceis, tem dias muito tristes, raivosos, né? Quem tá comigo sabe que às vezes eu tô virado no girai, às vezes eu tô mais triste, às vezes eu tô mais calmo, como eu tô hoje. Às vezes eu trago assuntos um pouco mais técnico, experiências compartilhadas de convivência ou próprias. Mas eu achei muito interessante, que eu fiquei muito comovido, eu tenho conversado isso com algumas pessoas, e é algo realmente muito mais maduro, sabe? Porque tudo parte em você acessar todos os seus aspectos realmente infantis, que vão se repetindo ao longo da vida, sabe? Não mais fugir deles, mas também não ficar estacionado neles, tá? Ter a oportunidade em fazer amores reparadores consigo pessoalmente, né? Para então o outro, outras coisas, sabe? Se manter no caminho para poder viver bem, cara. Que no final das contas é isso. É viver bem. Eu continuo. Hoje eu tô vivendo um aspecto de muita esperança, cara. De muita fé, de muita dedicação, de muita execução. Hoje eu me tornei prático, executado no aspecto funcional da coisa, sabe? E isso vai confortando. Então eu tenho lidado, pra gente encerrar, eu tenho lidado constantemente com essas oscilações do tipo, poxa, olha quanta coisa legal tem, por que eu ainda me perco tanto? E eu tento voltar para isso, porque eu não quero perder isso, cara. Eu lutei todo esse período e continuo e vou continuar lutando para poder viver essas coisas boas, cara. Sabe? Mesmo que eu seja fascinado por todas essas outras questões mais superficiais, eu até posso gozar um fruto ou outro pontual que não me traga dano pessoal nem externo, mas eu não posso deixar de viver essa, cara, essa atmosfera de plenitude que eu tanto quero, sabe? Porque ela conversa com essa minha criança, né? Como tem aí de uma forma já muito banalizada. É como se eu estivesse de mãos dadas comigo mesmo. Então, falando, cara, vamos lá, meu, a gente não precisa mais fugir. A gente não precisa mais buscar. Nós temos, vamos cultivar. Vamos acrescentar coisas novas. Vamos descobrir coisas novas. Sabe? Vamos resgatar algumas que eram legais. Vamos transformar elas. E manter no caminho, cara. Manter no caminho. E o caminho para nós é a abstinência. Para quem faz redução, é a abstinência do que reduziu, sabe? Resolver um problema, de repente é outro, vai entender outra coisa, é cíclico. Mas tem que tentar sempre se comunicar com alguma coisa que tá lá no fundo, cara. Tudo tá lá no fundo. Tudo tá lá no fundo. O que eu tô vivendo hoje são as mesmas origens de criança, cara.
que se apagaram, mas continuaram vivendo no uso de álcool e drogas, e agora, mesmo 11 anos limpo, elas são diferentes de quando eu tinha 30, hoje eu tenho 40, então é um outro processamento, mas elas ainda estão aqui. Então eu vejo que em algum momento eu vou escoar e eu puxo, eu falo, calma, cara, tá tudo bem, vamos aqui, cara, tá tudo bem, meu. Sabe? Então é um cultivo constante, porque eu não quero mais me perder, cara. Eu não quero mais perder coisas boas, cara. Eu não quero mais perder, sabe, o meu caminho, cara. Eu não quero mais apagar essa criança precisa crescer. Eu preciso fazer com que essa criança vire um homem, saca? Porque tá tudo bem, nós crescemos. Eu preciso alinhar o atemporal, sabe? Para poder estar no presente, viver o presente. Então é uma prática que eu venho fazendo constante. Eu quis compartilhar com vocês, que é um assunto que está rolando nos bastidores. Eu me identifico bastante. É também um aspecto de viver bem após o uso de álcool e drogas. E isso serve para qualquer um, em qualquer momento. Aquele que se identifique, traduza para sua própria verdade, porque faz parte da vida. E é isso. Quis compartilhar com vocês. Espero que contribua aí para alguma coisa boa. E ficamos por aqui. Então, se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!